Agora presta atenção nesse caso que a gente vai trazer agora. Um homem foi preso por importunação sexual dentro de um condomínio no bairro da Jatiuca, aqui em Maceió. Ele foi filmado se masturbando e fazendo sexo oral em um amigo que estava desacordado numa área de piscina. Nós vamos chamar o Alan Garcia, ele tem mais informações sobre o caso e também sobre as penalidades que são aplicadas nesta situação. Alan, é com você. Oi, Bruno. Olha, tudo isso só foi possível chegar até a Polícia Militar, que recebeu as primeiras informações, porque uma moradora desse condomínio filmou tudo o que aconteceu na área da piscina, ou seja, uma área comum do condomínio, onde poderiam ter também crianças observando, ali, sem querer dar de cara com essa situação. Então, isso só foi possível chegar na polícia com provas concretas, porque uma vizinha, uma moradora do condomínio, registrou o momento em que o rapaz se masturbava e fez sexo oral nesse colega, que ele estava acompanhado. Os vídeos mostram, e a polícia também, a polícia militar afirma que esse colega estava, dormindo ou até mesmo desmaiado. Então, e aí? Que situação é essa? Que crime é esse? Por isso que nós vamos conversar com o delegado Daniel Maia, que é assessor da Delegacia Geral da Polícia Civil daqui de Alagoas. Delegado, então nós temos uma situação onde, segundo os vídeos e também o registro da Polícia Militar, onde tem uma pessoa desacordada e uma outra que se masturba e faz sexo oral nessa que está aparentemente desacordada. É um crime. O que acontece a partir do momento em que a polícia toma ciência, sabe do que está acontecendo? Se trata de um crime, que crime é esse? Como ficam os próximos passos? Boa noite para o senhor. Boa noite a todos, Que tempos, que crime absurdo, De toda forma, muito se imagina, por se tratar de dois homens adultos, mesmo que um esteja desacordado, que seria um caso de algum tipo de abuso sexual leve. Ainda muita gente atribui o estupro à vítima somente mulher. Desde 2009, nós tivemos uma alteração legal que ampliou o crime de estupro e hoje a vítima pode ser qualquer pessoa, homem, mulher, indiferente. Basta ser a vítima da violência sexual. Nesse caso em especial, nós temos um estupro diferente, um estupro qualificado, o famoso estupro de vulnerável. Muita gente imagina e atribui o estupro de vulnerável somente a crianças ou pessoas com enfermidade, mas não é. O tipo é mais amplo. Quando você vai para a lei propriamente, para a letra da lei, ela classifica como em situação de vulnerabilidade tanto a vítima que tem uma doença psiquiátrica como uma doença qualquer que inviabilize a tomada de decisões, como por qualquer condição que afaste a possibilidade dela expor ou expressar a vontade legítima de ter a relação. Nesse caso concreto, trazido aqui, supondo que realmente o jovem que sofreu o sexo oral em público, que ele estava desacordado, então ele estava em situação de evidente vulnerabilidade. Ele não podia expor se queria ou se não queria. Então, é caso, sim, de estupro de vulnerável. O fato ainda de ter sido praticado em um ambiente público pode criar novas situações, novos crimes, especialmente se tiver registro de crianças ou adolescentes presentes. Porém, isso já é uma especulação. Tratando aqui especificamente desse caso, repito, estupro de vulnerável, não se trata de criança somente a vítima de estupro de vulnerável, mas de qualquer pessoa que, por qualquer razão, não possa expor a vontade de querer ou não querer. Delegado, vamos ampliar então a nossa conversa. Estamos falando de um caso específico, ele aconteceu entre dois adultos, onde existe a vítima, que o senhor já relatou aqui o perfil dentro desse crime. Mas se nós tivéssemos um outro tipo de vítima, um outro perfil, sendo uma criança, por exemplo, isso muda o tipo de crime, muda a visão do Código Penal? Como fica a situação? Não, a visão em termos de crime é a mesma, é estupro de vulnerável. A diferença
Claro que eu não estou falando aqui da moral de ter uma criança envolvida, o que é, assim, é impensável, é absurdo, mas a diferença é que, mesmo que a criança esteja, ou adolescente até 13 anos, mesmo que ela esteja acordada e manifeste eventualmente uma vontade, ela não pode legalmente, essa vontade dela não pode subsidiar o autor com liberdade para fazê-lo. O que é que eu quero dizer com poucas palavras? Criança e adolescente até 13 anos de idade, a vontade deles não retira o crime. Essa é a diferença básica quando você tem um homem desacordado, que ele não pode expor a vontade por estar desacordado, e a criança, que esteja desacordada ou não, a vontade dela é irrelevante para a existência do crime, caso seja praticado. A partir de agora, como é que fica a situação neste caso, e aí sim voltando ao caso específico, como fica a situação do suspeito? A Polícia Militar recebeu a denúncia através do vídeo feito por uma moradora do condomínio. O fato está lá, existe a prova. O que cabe agora à Polícia Civil? Cabe agora a condução do inquérito pela Polícia Civil e identificar se realmente o homem que aparece como que aparenta, ele transparece ser vítima, se ele realmente estava desacordado, se ele realmente não estava em condições de expor a vontade dele, por qualquer razão que seja por uma enfermidade psiquiátrica, uma embriaguez completa, porque entra naquele exemplo de que, por qualquer razão, não possa expor a sua vontade. Isso é que vai ser averiguado pela Polícia Civil antes de que possa ser possível concluir o inquérito, a investigação, e encaminhá-la, enfim, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, né? O suspeito está preso. Então, ele também aguarda essa conclusão do inquérito? Ele pode ser solto? O que é que diz a lei, onde existem brechas para que ele possa sair da prisão? A prisão é um momento processual, um elemento cautelar. Como ele está preso, como ele está recolhido, existe uma fundamentação para esse recolhimento preventivo, que é o caso, ser mantido pelo Poder Judiciário, ou retirado, que no caso pode ser a garantia de prosseguimento puro, digamos assim, sem contaminações da investigação. Por tudo que já foi falado e exposto em vídeos, acredito sim que ele vai continuar recolhido, apesar de, repito, ser uma decisão exclusiva do Poder Judiciário. A Polícia Civil fez o seu papel e está fazendo, cada um no seu quadrado, como diz o ditado, né? E há, provavelmente, fundamentos suficientes para o indiciamento dele. Indiciamento e conclusão do inquérito com a manutenção pedido, com a representação pela manutenção da preventiva. Agora, é uma liberalidade do Poder Judiciário analisar e atribuir ao caso concreto a necessidade da manutenção da prisão. Porque, repito, é um dos elementos cautelares, o mais grave. Agora, em casos de violência sexual, aí eu dou minha opinião enquanto delegado, enquanto cidadão, extremamente necessário. Delegado, muito obrigado pelas informações do senhor, também pelo posicionamento. Importante a gente sempre ter posicionamentos firmes diante desses assuntos. Bruno, Polícia Militar fez o papel dela, recebeu a denúncia, encaminhou para a Polícia Civil, que também fez parte do papel, e agora cabe ao delegado responsável, né, concluir o inquérito e encaminhar para a Justiça. E aí é mais um passo onde a Justiça vai decidir pelo futuro desse suspeito. A gente continua acompanhando o caso. Eu volto com você, Bruno.